Imagine por um momento que a mente humana é como uma construção complexa, cujos alicerces foram lançados antes mesmo de você ter consciência de quem é. Agora pare e pense no lado mais sombrio dessa estrutura. Existe uma pergunta que fascina a humanidade há séculos, uma dúvida que ecoa nos tribunais, nas salas de psicanálise e naquelas noites em que assistimos a séries policiais e nos questionamos sobre o que separa uma pessoa comum de um predador social. O criminoso, ou especificamente aquele indivíduo que exibe traços de psicopatia, já nasce com esse destino traçado em seu código genético, ou é o ambiente, com suas falhas, traumas e negligências, que molda essa personalidade fria e calculista? Antes de mergulharmos fundo nessa investigação científica, saiba que entender a origem do comportamento humano é o primeiro passo para assumir o controle da sua própria trajetória emocional. E se você busca desvendar os mistérios da mente para viver com mais clareza, inscreva-se agora no nosso canal Mundo Mental para não perder nenhuma das nossas análises semanais. Vamos começar desmistificando uma ideia muito comum, a de que a psicopatia é uma sentença definitiva e imutável. Na psicologia moderna, não olhamos para o comportamento como algo provindo de uma única fonte. A resposta para a pergunta se o criminoso nasce ou é criado não é um ou outro, mas sim a intersecção entre natureza e cultura. O desenvolvimento da personalidade, especialmente em casos de psicopatia, envolve o que chamamos de predisposição biológica mediada por fatores ambientais. Pense nisso como um mapa de potencialidades. Algumas pessoas nascem com uma arquitetura cerebral que apresenta uma menor reatividade da amígdala, a região do cérebro responsável pelo processamento de emoções como medo e empatia. Se essa criança cresce em um ambiente equilibrado, com vínculos afetivos fortes e limites claros, esse cérebro pode aprender formas alternativas de se conectar com o mundo e regular impulsos. Se, por outro lado, essa criança é exposta a um ambiente negligente ou abusivo, o potencial para o desenvolvimento de traços psicopáticos aumenta drasticamente. Para entender isso sem medo, pense na metáfora da semente e do solo. A genética é a semente e o ambiente é o solo. Se você planta uma semente de carvalho num solo rico, ela crescerá forte e frondosa. Se plantar a mesma semente num solo tóxico ou árido, ela terá dificuldade de florescer conforme o esperado. Contudo, é fundamental entender que o cérebro humano possui plasticidade neuronal. Isso significa que o cérebro muda de forma e função baseado em experiências. A ideia de que alguém nasce destinado ao crime é uma visão determinista que a ciência já superou. O que temos, na verdade, é uma combinação de fatores genéticos que conferem uma vulnerabilidade, mas que não obrigam ninguém a seguir um caminho de destruição. O comportamento humano é moldado pela interpretação do mundo e pela reação do mundo aos impulsos iniciais. Vamos analisar agora como essa construção ocorre na prática, desde a infância. Estudos observacionais mostram que sinais precoces de insensibilidade emocional podem ser identificados cedo, mas eles não são diagnósticos, são alertas. O grande erro que cometemos ao avaliar o comportamento humano é rotular precocemente. Quando uma criança tem dificuldade em entender o sentimento do colega, ela não precisa de um carimbo de algo maligno, ela precisa de treino de competências socioemocionais. A empatia é, em grande parte, uma habilidade que precisa ser estimulada. Se o ambiente reforça comportamentos agressivos ou se o cuidador é incapaz de oferecer um espelhamento emocional saudável, a criança não aprende a construir as pontes necessárias para a convivência social.
Portanto, quando perguntamos se o criminoso é criado, estamos perguntando sobre a responsabilidade do ambiente em fornecer o suporte necessário para que as tendências biológicas sejam canalizadas de forma positiva. Muitas pessoas se perguntam, se o ambiente é tão determinante, por que dois irmãos que cresceram na mesma casa podem ter destinos tão diferentes? Aqui entramos em um conceito vital da psicologia chamado ambiente não compartilhado. Mesmo vivendo no mesmo lar, cada pessoa percebe e interage com o ambiente de maneira única. Um irmão pode ter tido um professor que o inspirou, enquanto o outro sofreu bullying sem que a família percebesse. A percepção individual é o filtro que transforma o ambiente. E é aqui que entra o poder do seu próprio desenvolvimento pessoal. Você não é um prisioneiro da sua genética, nem um refém dos traumas que sofreu na infância. A psicologia contemporânea nos ensina que, embora não possamos escolher nossas predisposições ou o ambiente inicial, temos a capacidade de reescrever nossas narrativas através da autorregulação e da mudança de hábitos. Para trazer isso para o seu dia a dia, vamos praticar um exercício de observação. Durante esta semana, tente identificar momentos em que você sente uma emoção forte, como raiva ou frustração. Em vez de reagir automaticamente, faça uma pausa. Essa pausa é o espaço entre o estímulo e sua resposta. É nesse espaço que reside a sua liberdade, o seu autoconhecimento e o seu poder de escolha. Pessoas com traços mais acentuados de insensibilidade têm muita dificuldade em criar essa pausa, pois o cérebro busca a gratificação ou a reação imediata. Ao treinar a pausa, você está literalmente fortalecendo conexões no seu córtex pré-frontal, a área que governa o julgamento e o controle dos impulsos. Não ignore esse exercício, pois é através de pequenas repetições que você modifica a estrutura do seu pensamento e torna-se menos suscetível aos seus próprios automatismos emocionais. É importante frisar que a psicopatia é um espectro. Nem todo mundo que tem um traço de frieza é um criminoso. Existem pessoas funcionais na sociedade que, apesar de terem uma menor inclinação para a empatia emocional, utilizam a empatia cognitiva, ou seja, elas aprendem racionalmente que precisam respeitar as normas sociais e os sentimentos alheios para viverem bem. Isso é um triunfo da cultura sobre a biologia. Quando falamos em criminosos, estamos falando de uma falha grave, onde a ausência de freios biológicos se encontrou com a ausência total de educação emocional e moral. O trauma, especialmente o trauma complexo na primeira infância, atua como um catalisador para que as tendências negativas predominem. Negligência emocional, abuso físico ou a exposição à violência crônica durante o desenvolvimento cerebral podem desativar a capacidade de uma pessoa se conectar com o outro. É como se a mente criasse um muro de proteção tão rígido que, para sobreviver, ela se torna incapaz de sentir a dor do próximo. Mas por que devemos nos preocupar com isso se não somos psicopatas? A resposta é simples. O entendimento sobre esses mecanismos nos ajuda a sermos seres humanos melhores. Quando você entende que a mente é construída, você se torna mais compassivo com a sua própria história e com a história dos outros. Você percebe que muito do que você sente hoje, seus medos, sua ansiedade e sua procrastinação, são frutos de um condicionamento. E a boa notícia é que, se foi condicionado, pode ser descondicionado. O cérebro é como um músculo, ele se adapta à carga que você impõe. Se você coloca carga na autocrítica, ele se torna um especialista em te colocar para baixo. Se você coloca carga na autoanálise e na busca por autoconhecimento, ele se torna um aliado poderoso. Vamos aprofundar a ideia de como a educação emocional previne comportamentos destrutivos.
Nas escolas e nas famílias, precisamos priorizar a inteligência emocional tanto quanto o raciocínio lógico. Ensinar uma criança a nomear o que sente é o primeiro passo para que ela não precise atuar suas emoções através da agressão. A linguagem é a ferramenta que organiza o caos emocional. Quando você consegue dizer que está com raiva porque se sentiu ignorado, a raiva perde um pouco de sua força caótica. O criminoso, em muitos casos, é alguém que não teve as ferramentas linguísticas ou o suporte afetivo para lidar com as próprias frustrações. Ele aprendeu que a única forma de obter o que quer, ou de se sentir no controle, é através da dominação ou do desrespeito pelas regras. Romper esse ciclo exige intervenções que muitas vezes precisam ser externas, mas sempre passam pelo desejo interno de mudança. Ao longo desta jornada de reflexão, talvez você esteja se perguntando se existe uma forma de identificar alguém perigoso. A psicologia nos adverte contra o diagnóstico amador. Rotular alguém como psicopata é algo complexo que exige testes padronizados e uma avaliação de um profissional especializado. O que você deve observar, em termos de convivência, é o padrão de comportamento, não atos isolados. A falta de arrependimento constante, a manipulação sistemática e a incapacidade de manter vínculos profundos são sinais que devem despertar cautela nas suas relações interpessoais. Proteja-se estabelecendo limites claros e não hesite em se afastar de ambientes ou pessoas que comprometam a sua saúde mental. A sua prioridade deve ser o seu equilíbrio, e cuidar da sua energia é um ato de responsabilidade, não de egoísmo. A ciência nos mostra que, embora a genética prepare o terreno, é o ambiente quem planta e colhe os frutos. E mais importante do que isso, a sua consciência sobre esse processo é o fator que vira o jogo. Você não é apenas o resultado da sua infância, você é o arquiteto da sua vida adulta. A cada momento que você escolhe agir com empatia, mesmo quando não sente vontade, você está ensinando ao seu cérebro um novo caminho. A cada vez que você escolhe entender a origem do seu comportamento, em vez de apenas se julgar por ele, você está desarmando antigas bombas relógio que foram instaladas no seu passado. Este é o caminho da liberdade mental. Reconhecer os padrões, aceitar que somos influenciados pelo meio, mas assumir que somos responsáveis pelo que fazemos com essa influência. Chegamos a um ponto crucial, onde você precisa decidir o que fará com essa informação. A teoria, por mais fascinante que seja, não tem valor prático se não for aplicada. O desenvolvimento psicológico exige coragem para olhar para dentro, mesmo quando o que encontramos não é muito bonito. O autoconhecimento não é um destino, é um trabalho contínuo de manutenção. Como estamos caminhando para o fechamento, pense na pessoa que você quer ser daqui a 1 ano. Aquela versão de você que compreende melhor os próprios gatilhos, que não se deixa levar pela impulsividade e que consegue construir relações baseadas na confiança e na empatia. Você não precisa de uma transformação mágica. Você precisa de um compromisso diário com a sua evolução. Uma técnica muito eficaz para quem deseja treinar a empatia e o autocontrole é o exercício do diário de reflexão. Ao final de cada dia, reserve 5 minutos para escrever 3 situações em que você sentiu uma emoção intensa e como você reagiu a ela. Analise se houve um padrão, se você reagiu de forma automática ou se conseguiu exercer a pausa que discutimos. Esse simples hábito de registrar e observar cria uma distância saudável entre você e seus pensamentos. Com o tempo, essa distância permite que você escolha suas ações com muito mais clareza, diminuindo a ansiedade e aumentando a sua inteligência emocional. Não subestime a eficácia desse hábito.
A escrita é uma das formas mais poderosas de organizar a mente e pavimentar o caminho para a mudança real. Além disso, busque aprender constantemente sobre como a psicologia explica o comportamento humano. Quanto mais você entende sobre os gatilhos, as sombras e a estrutura da mente, menos medo você terá do que sente ou de como os outros agem. O conhecimento é a luz que afasta a escuridão da ignorância. Quando você entende que a psicopatia, a agressividade ou a baixa autoestima têm raízes explicáveis, o mundo parece menos hostil e mais compreensível. Isso não significa aceitar comportamentos prejudiciais, mas sim entender o mecanismo para se proteger e promover mudanças. Você tem em suas mãos a capacidade de aprender, de crescer e de se tornar mais consciente a cada dia. O mundo mental está aqui para ser o guia nessa jornada. Finalizando as nossas reflexões, lembre-se sempre que a pergunta sobre se o criminoso nasce ou é criado é um convite para olharmos para o nosso próprio processo de formação. Somos todos, em diferentes medidas, produtos de nossa genética e de nosso ambiente. A diferença entre o indivíduo que contribui para o mundo e aquele que causa danos muitas vezes reside na qualidade das conexões que estabelecemos e na capacidade de refletir sobre as nossas próprias ações. Se você sentiu que este conteúdo trouxe luz para suas dúvidas, se ele te ajudou a enxergar a psicologia de uma forma mais prática e menos distante, não guarde isso apenas para você. Compartilhe este vídeo com alguém que também está buscando entender melhor como a mente funciona. O seu compartilhamento ajuda a levar conhecimento de qualidade para mais pessoas. Para levarmos essa conversa para um próximo nível, eu tenho um desafio para você. Nos comentários abaixo, eu quero que você responda: qual é a habilidade emocional que você sente que mais precisa desenvolver para ter mais controle sobre a sua vida hoje? Pode ser a paciência, a capacidade de ouvir o próximo, a autorregulação ou qualquer outra coisa que você tenha identificado como um ponto de melhoria. Vamos criar uma rede de apoio e aprendizado aqui mesmo. Eu leio todos os comentários e quero saber o que você pensa, pois o seu feedback é o que nos ajuda a construir conteúdos cada vez mais relevantes para o seu crescimento. Não deixe para amanhã a oportunidade de entender melhor quem você é. O autoconhecimento é a ferramenta mais poderosa que você pode possuir. Seja gentil com a sua história, mas seja implacável na busca pela sua melhor versão. A psicologia não oferece fórmulas mágicas, mas oferece o mapa para a liberdade. E agora que você tem o mapa, o próximo passo é caminhar. Obrigado por dedicar seu tempo ao seu desenvolvimento, por estar aqui conosco no mundo mental e por investir na qualidade da sua própria mente. Se este vídeo te serviu de alguma maneira, não se esqueça de deixar o seu curtir, pois isso sinaliza para a nossa comunidade que você valoriza esse tipo de conteúdo profundo e prático. Inscreva-se, ative as notificações e esteja preparado para o nosso próximo encontro, onde continuaremos desvendando os segredos da psicologia para iluminar o seu cotidiano. Lembre-se, ser humano é um trabalho constante, uma construção de tijolo em tijolo, de pensamento em pensamento. E cada passo que você dá em direção à compreensão é um passo em direção a uma vida muito mais plena, consciente e, acima de tudo, autêntica. Continue investigando, continue questionando e, principalmente, continue cuidando da sua mente. O seu futuro agradece o esforço que você faz hoje por si mesmo. Nos vemos no próximo vídeo, onde daremos continuidade à nossa jornada de transformação pessoal e coletiva, sempre com o foco naquilo que realmente importa, a sua evolução. Até lá, mantenha a curiosidade viva e a mente em constante expansão, pois a psicologia é um oceano vasto e nós estamos apenas começando a navegar por ele. Agradeço por sua atenção e por sua confiança em nosso trabalho. Até a próxima.